Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite, de novo, né? Estamos começando mais um vídeo do Espaço Guia. Como eu sempre falo, todos os vídeos depois vão ir para o YouTube. Essa semana foram 3, devia ir 5, mas foram 3, já tá bom, né? Sim. Então todos os vídeos que a gente tem no Facebook, a gente tem também no YouTube, que fica melhor para vocês assistirem e reverem, porque é muito interessante, né? Às vezes a gente está aqui e a gente escuta uma coisa. E aí, se depois vocês irem lá e pegarem o vídeo e verem novamente, vocês vão ver coisas completamente diferentes, completamente. né? Por quê? Porque em cada momento que a gente vai ouvir, a gente vai ver uma coisa, a gente não é mais a mesma pessoa, né? A gente está também, né? A gente está de outra forma. Então, assim, é muito legal a gente pegar esses vídeos e ver. E tem muito vídeo que está no YouTube, inclusive, que eles não têm no Facebook. Porque, na verdade, os vídeos que a gente começou a fazer como live no Facebook, a gente começou durante a pandemia. E lá no YouTube, a gente tem alguns vídeos bem antigos que, na verdade, eles não são nem vídeos assim como a gente faz hoje. São, né? Áudios, né? São áudios das reuniões que tinha principalmente aos sábados, né? Então é muito legal você pegar e ver isso. Acho que do que 2018 até antes, né, Milani? Não, acho que no começo de 19 que a gente começou a pandemia, né? Não, os vídeos anteriores à pandemia. Ah, sim. Que são os áudios, né? Sim. E tem também uma meditação para a libertação do karma, que eu acho que todo mundo devia fazer. É muito bom. A não ser que ele não tem karma mais, já acabou, né? Já tá tudo certo. Tá aqui só ajudando os outros, né? Mas eu acho que não é muito nosso caso ainda. Então, eu acho que é muito válido a gente ver. E ainda sobre os assuntos que são tratados lá, por mais que já façam alguns anos que eles estejam lá, são sempre coisas muito atuais, porque até mesmo assim, às vezes a gente fala assim, mas parece que é sempre o mesmo assunto. O professor ensina assim, né? Quantas vezes você não vê o mesmo assunto? E às vezes é muito interessante a gente olhar para isso, porque às vezes está sendo dita a mesma coisa há, sei lá, quanto tempo. Um belo de um dia você fala, nossa, entendi. Sim. Né? E para cada um... Como diz a Ana, né? Virou a chave. Virou a chave. Porque não é só o que é dito, mas é como que aquilo chega para a gente, é como a gente está naquele momento. Então, é muito válido. Vejam, assistam, façam favor de curtir lá e seguir a página, porque ajuda, né? Não posso esquecer de fazer essa parte do marketing. Sim. Então, e tá como Espaço Guia. Eu acho que é isso, que eu acho que é sair completamente do assunto, né? Mas tá tudo certo. Pode falar agora. Boa noite a todos. Esperamos que vocês estejam bem, melhores que a semana passada, e que a gente possa ter mais uma noite de bênçãos, né? Porque todo mundo que veio aqui com certeza veio buscar alguma coisa, né? Ninguém que veio aqui, que saiu da sua casa, que veio, ou que está assistindo na sua casa, que deixou às vezes o afazer do dia a dia da pessoa, né? E estava assistindo a live, também de alguma forma ela tem algum interesse, ela tem alguma necessidade. Então que aquilo que vocês vieram buscar, aquilo que vocês estão esperando aí na casa de vocês, que seja contemplado. Porque a gente já falou várias vezes, né? O dia que o pastor estava aqui, ele estava falando exatamente sobre isso também. Então, nós podemos não saber as necessidades de vocês, mas Deus conhece a necessidade de cada um de nós, né? E por mais que a gente fale sobre um tema, sobre um assunto, né? Deus tem a capacidade de, se podemos dizer, suprir a necessidade de cada um, né? Conseguir fazer com que essas palavras elas tenham várias interpretações. Para aquele que às vezes a gente está falando de saúde, mas a pessoa está com um problema às vezes profissional,
Então ele consegue, ouvindo o assunto de saúde, a entender o lado profissional dele, porque Deus consegue tocar no coração das pessoas. Né? Os nossos anjos da guarda, mentor, o nome que vocês queiram dar, também conseguem modificar, conseguem acessar o nosso campo mental. Então a grande questão, inclusive a gente estava falando agora, antes da live, né? Sobre a questão da mediunidade, dos dons espirituais, né? Usar o termo que está na Bíblia, a Bíblia fala sobre os dons espirituais. As religiões espiritualistas falam sobre mediunidade. Então, sobre o nosso trato com a mediunidade, né? A gente passar a entender, talvez até vocês falem assim, nossa, mas vai falar sobre esse assunto de novo? Gente, eu tenho muitas vezes conversado com Deus, com a espiritualidade, né? E às vezes eu, não vou falar que eu argumento, mas eu intento para esse tipo de coisa. E aí, o que a gente ouve deles, né? Se nós ouvíssemos a Deus, nós não teríamos, talvez nem viesse aqui, a gente não teria nem problema. Se nós ouvíssemos os nossos anjos da guarda, talvez a gente estivesse aqui para ajudar as pessoas apenas, não por necessidades nossas. Né? Então há uma dificuldade ainda. Nós ainda não estamos em conexão plena. Então eu percebo assim que já faz um longo tempo que a gente vem focado nessa questão de nós e Deus, o que impede, por que não vai, como que Deus age, blá, blá, blá. Sempre está focado nisso. Porque a hora que a gente rasgar esse véu entre nós e Deus, que ficar igual a gente, eu preciso da Simone, dá para você fazer tal coisa para mim? Eu faço, tá bom, então, aí ele liga, faz, né? A hora que nós tirarmos essa cortina, esse véu, essa parede, esse muro, essa penumbra, essa neblina, não importa o nome que se dê, esse obstáculo que existe entre nós e Deus. Então nós precisamos romper isso, né? Nós precisamos descobrir em nós, né, com várias palestras que já foi falado sobre isso, como que eu consigo romper isso, como que eu consigo passar. Né? Então nós temos batido muito nessa tecla, quando eu falo nós, é eu particularmente falando, e a espiritualidade que nos usa como canais de canalização para trazer para nós e para vocês informações que nos ajudem a rasgar esse véu, a desconstruir esse véu, né? A tirar essa distância que existe. Né? E aí, falando nesse assunto, né, eu gostaria de falar para vocês assim, que é muito interessante, quando a gente começa a ter algumas experiências, começa a entender alguns mecanismos, como é interessante a questão da mente. A Simone estava me perguntando algumas coisas sobre a mediunidade antes da live, e eu falei para ela, se a gente está incorporado, o médium está incorporado, e você pegar uma agulha e cutucar o médium, uma agulha, né, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai assumir e a entidade que está falando através dele vai desincorporar, porque ele vai tomar, o corpo é do médium. É o médium que toma conta daquilo. Então, quando ele cede para a entidade. Mas se qualquer obstáculo, talvez um barulho, um som, como eu falei, uma agulha, qualquer coisa, a gente normalmente põe. Então, quando a gente às vezes fala assim, será que é da minha cabeça isso? Você já cortou quem está falando. Quando você tem uma intuição e você fala, mas eu acho que é da minha cabeça, pronto. Você já botou uma parede entre você e quem está fazendo, quem está intuindo você de alguma coisa. Então nós precisamos parar de colocar essa parede entre nós e Deus, ou nós e a espiritualidade. Né? Quando a gente sai, por exemplo, é um hábito nosso, não está errado, mas para que vocês comecem a trabalhar com a mente de vocês, quando a gente fala assim, bom, agora eu vou fazer uma oração para a gente começar a reunião. Não está errado de fazer uma oração, só que nós não deveríamos nós deveríamos estar em oração o tempo inteiro. Você entende, Simone? Uhum. Quando você vai lá fazer uma oração para começar uma reunião, então significa que antes você não estava na oração. Então nós precisamos estar em oração o tempo inteiro. Ou nós podemos até começar, aqueles que quiserem, né? Eu vou verbalizar aquilo que está acontecendo comigo. Eu vou verbalizar aquilo que eu estou sentindo. Que é o quê? Que é você já na comunhão. Que é nós na comunhão com Deus. É nós na intenção de Deus. Porque quando a gente vai, não, agora eu vou lá, né? Às vezes algumas pessoas têm o hábito de, não, eu vou lá, eu vou ajoelhar, eu vou pegar um terço, vou pegar uma guia, vou pegar um... Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas vai chegar a hora, como dizem alguns meditadores, né? Que você vai estar dirigindo o seu carro, você vai estar em estado de meditação, né? Como dizem alguns dos meditadores, né?
A paz é a presença de Deus em nós, né? Não quero estar com Deus nos dias de culto, no dia de reunião. Eu quero estar com Deus todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. É estar na presença de Deus. É estar em contato com o reino, com a glória de Deus. Então nós precisamos mudar a nossa mente. Porque esse movimento que a gente faz, né? Veio um pensamento de fazer, ajudar alguém, fazer alguma coisa. Nossa, uma solução para um problema da gente. Mas eu acho que é da minha cabeça. Né? Eu acho que é da minha cabeça. Esses dias uma pessoa que não é do nosso meio, é de uma outra crença, ela veio por algum motivo procurar uma pessoa e não conseguiu encontrar, ela acabou passando na minha casa e a gente começou a conversar, assim, rapidinho. E ele falou, eu saí assim, Deus falou para mim tal, e para mim vir, e aí eu acabei vindo aqui porque não deu certo de falar com ele. Falei, não, então não era para ir lá, porque era para vir aqui, né? E aí, por coincidência, tinha uma pessoa que estava lá na minha casa, e aí, depois de algum tempo que a pessoa estava ali, ela falou assim, agora já entendi, é para mim falar alguma coisa para essa pessoa aqui. E ela foi lá e falou. Então, é esses meandros de Deus que nós precisamos entender, né? E saber o que nós fazemos, que impede. E a gente aqui, a Simone estava falando, o que impede nós? É isso. Será que é da minha cabeça? Será que é uma intuição ou não é uma intuição? Porque é o seguinte, gente, para xingar os outros, às vezes, é um palito, né? O cara, alemão, você passou na rua, o cara não para conversar com o outro na sua frente, você já fala assim, meu amigo, dá licença que eu quero passar. Não é assim que você fala? Não é verdade? Então, para fazer uma crítica, a gente faz assim, né? Agora, quando é uma intuição, que é para nos ajudar, mas eu acho que é da minha cabeça. Eu acho que não é nenhuma entidade, coisa nenhuma. Aí começa os bloqueios. Então, os nossos amigos querem que nós entendamos um pouco mais dos nossos mecanismos mentais para que a gente pare de bloquear e de impedir tanto Deus como aquilo que vem de Deus se comunique conosco. E aí vem a parte mais bonita. Quem falou comigo? A Maria. Fale, Maria. Talvez vocês fiquem pensando que tem que fazer algum malabarismo, tem que fazer algumas coisas. Gente, Deus é pura simplicidade. Deus é simples. Então Deus não faria, por exemplo, não complicaria para poder a gente ter comunicação com Ele. Né? Jesus já deixou lá no Evangelho, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. Né? Então, se nós virmos, por exemplo, todos os livros sagrados que são escritos de Deus, é escrito por homens e mulheres. Nunca se viu Deus e nenhum anjo escrevendo livro. É algum homem que de alguma forma canaliza Deus ou tem algum tipo de mediunidade em contato com a espiritualidade, com Deus, e que escreve os livros. Todos os livros sagrados são escritos por homens que tinham contato com Deus. Então é através de nós que Deus se manifesta. Né? Então, se vocês virem lá atrás nos evangelhos, tem muitas frases lá. E veio Deus e falou, e veio Deus e falou, e veio um anjo e falou, e veio o Senhor e me falou, e veio, né? E ele continua falando. Só que nós bloqueamos muito. Então é importante que nós comecemos a entender, como a gente falou agora, o que impede. Primeiro, quando você começa a falar quando você começa a questionar. Porque o questionamento é do ego. Né? Então veio uma intuição, deixa a intuição. Vamos continuar essa intuição, deixa que ela continue. Não vamos bloquear, não vamos segurar. Vamos deixar essa intuição que flua, que ela aconteça. E aí o que acontece nas questões que as pessoas mais reclamam? Então eu não consigo por causa disso. Por quê? Porque nós estamos entrando num processo agora que nós estamos saindo do ego e estamos vindo para o coração. Nós estamos modificando o nosso processo
de vida, da nossa, que nem várias pessoas falaram aí que se reconhecem melhores do que antes. Por quê? Porque elas estão se modificando, elas estão se melhorando. Então, como nós dissemos que Deus é a simplicidade, Deus é o amor por excelência, e nós gostaríamos de dar para vocês algumas ferramentas muito simples, muito belas, por sinal, e que ilumina a alma de vocês, ilumina o coração de vocês, ilumina a mente de vocês, e faz com que vocês se sintam capacitados a descobrir um caminho mais curto para falar com Deus, para receber as informações que Deus quer passar para você. Se nós formos buscar na antiguidade, mas nós não vamos entrar no assunto porque é um assunto mais extenso, mas se vocês vão descobrir os xamãs, que eram as pessoas que tinham esse acesso, e os xamãs eram muito ligados à natureza. Então todos vocês que estão aqui hoje, vendo, nos ouvindo, porque a gente não está sozinho aqui, todos vocês sabem que nós não estamos sozinhos, nós estamos numa egrégora espiritual. Estamos numa egrégora espiritual. E essa egrégora, o trabalho dela é exatamente comemorar, se podemos dizer, a quebra desse véu que nos impede de ter uma comunicação clara, uma resposta clara do Criador para nós. E é simples, vocês vão perceber que é simples. Todos vocês, nós acreditamos que todos vocês, de alguma forma, já brincou com um animal. Principalmente se for um filhote. Ai, que animalzinho belezinho, né, Simone? Ai, que belezinha. O animal balança a cauda, ou enfim, o animal gesticula de algum jeito. O animal reconhece o quê? O amor humano. E se você consegue falar com um animal, é a mesma forma para falar com Deus. Porque quando você vai falar com o animal, o que você faz? Você se despe das suas crenças. Você até acredita que o animal fala com você. Ah, tá triste hoje, a Mariazinha, a Chiquinha, né? Os nomes que vocês têm. Ah, você tá triste. Ah, você está aprontando, não está aprontando? Não, você está aprontando, né? Você aprontou ontem, né? Quer dizer, o animal balança a cauda, fica todo... Vocês entendem como que é a simplicidade de Deus? Então, se vocês, para aqueles que são mais fora da casinha ainda, né, não vão sair daqui e procurar psiquiatra, que isso é normal. Quando não, vai falar com as plantas. Ah, hoje eu vou cuidar de você, eu vou tirar as folhas secas, vou tirar, né, as pragas que estão em você, vou colocar comidinha para você, né, coitada da plantinha, hoje eu vou te dar comidinha. E você vai lá e fala com a planta e cuida da planta. Né? Ah, você ficou feliz comigo? Vocês devem saber, porque isso já está na mídia. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu falo com tudo, até com os objetos. Então é mais fácil falar com Deus. Falo com o carro. Na mídia vocês têm várias informações. Se você pega uma planta e todo dia você fala mal para ela, dela, ela fica mal. Se você pega a outra e você elogia todo dia, tem pesquisa, se vocês quiserem procurar, isso é pesquisa, não tem nada a ver com religião. Isso é pesquisa científica. Tem alimentos que se você fala para o alimento que ele não presta, que ele é ruim, um alimento ele azeda mais fácil. Se você fala bem para o outro aguenta mais tempo sem estragar. Então tem pesquisa. Se vocês pegam a água, tem pesquisa sobre a água. Se você fala mal que a água não presta, que ela é ruim, os cristais das moléculas de água, eles se desagregam. E quando você fala que a água ela é saudável, que ela é boa, ou você põe uma música calma perto dela, os cristais das moléculas de água, eles se agregam. Então a água escuta o que vocês falam. A água ouve a sua voz. Já tem no evangelho de vocês. Se os homens não ouvirem, os peixes ouvirão. Se os peixes nos ouvirem, as pedras ouvirão. Porque a pedra tem consciência.
planta tem consciência, os animais têm consciência. Então, para vocês que acham difícil, que estão com dificuldades de comunicar com Deus ou com espiritualidade ou conosco, pegue esses exemplos simples. Todos vocês acho que já brincaram com uma criança recém-nascida. A criança tem 1 mês. Ai, que belezinha, vai fazer. Ai, dizer o quê, que belezinha é isso. E a criança esboça um sorriso e você fala, ai, a titia está aqui, o tio está aqui, o papai ou a mamãe, ou quem quer que seja. Por quê? Por que você relaciona com a criança? Porque você acessa a parte cognitiva da tua alma. Está despido. Você sabe que a criança não vai verbalizar uma resposta. Não vai verbalizar uma resposta. Mas o que acontece? Você se despe do ego, do eu, e você abre espaço. Para quê? Para que a parte de Deus que está ali se manifeste. Para que o cão entenda que você está tratando de uma forma amorosa e ele abane a cauda. E que o gato se comporte da forma que cada gato se comporta quando você fala carinhosa com ele. Eles miam, eles ronronam, eles se estremecem. Então, mas acontece o quê? Quando vocês falam com as plantas, conversa com uma árvore, sente uma, faça uma experiência. Só não deixa ninguém ver, senão vão procurar alguma maneira para internar vocês. Senta numa árvore, faz de conta que você está na árvore lá meditando, quieto, e começa a conversar. Pergunta para a árvore, como é que está a vida dela? O que ela achou da vida, do tempo que ela está aqui? Pega uma árvore meio grande, se pegar pequena, se vocês não estiverem bem, a árvore vai se deteriorar. Pega uma árvore mais ou menos grande. E começa a perguntar para a árvore assim, como é que vocês estão? Como é que é a vida? Como é que é ser árvore? Como que é ser uma árvore? É legal? É bom? É gostoso? É ruim? Se vocês quiserem fazer uma experiência mais profunda, pegue uma árvore grande, forte, bonita, sente e converse. Depois você vai numa árvore que está morrendo, ou quase morta, secando, como diz. Sente lá e converse. Porque quando vocês ouvirem a voz daquilo que o Criador criou, vocês passarão a ouvir a voz do próprio Criador. Porque é Ele que se manifesta ali. É a criação dele se manifestando ali. E quando vocês falam com esses seres, eu vou usar um termo, mas não é um termo apropriado, porque nós não temos um nome próprio para isso. Vamos usar um nome. Quando vocês falam com os seres que são sencientes, mas não têm inteligência, que são seres sencientes, mas não têm a inteligência como o homem tem, e vocês conseguem se comunicar com ele, é por quê? É porque vocês se despiram do ego de vocês e vocês abriram a alma, o coração, para entender o que a mãe, quando uma criança de 30 dias, ela chora, a mãe fala, está com dor de ouvido, está com dor de barriga, está com fome. A mãe sabe. Como que a mãe sabe? Se a criança não está, só está resmungando, quando não chorando, não é, vó? Como que ela sabe? E depois, às vezes, quando a criança começa a falar, a mãe não consegue entender mais a criança. E antes, quando a criança não falava, a mãe entendia a criança. Então, aonde vocês conseguem se despir do ego, do orgulho pessoal, da imponência mental, talvez da inteligência, e vocês deixam que se manifeste a vontade de Deus através de vocês. Então, se vocês querem comunicar-se com Deus com mais facilidade, comecem a se comunicar com aquilo que Deus criou, com a pedra, com a árvore, com os animais, com as crianças que ainda não sabem falar. Porque nesse momento que vocês fazem isso, é natural em vocês se despirem do ego. Você não vai chegar numa criança que está no berço e falar, eu vou explicar sobre física quântica. Eu vou falar sobre buraco negro para essa criança. Ou eu vou falar sobre economia. Né? Eu vou falar sobre medicina. Ou eu vou falar sobre refeição. Sobre artesanato. Vou falar sobre
a natureza. Vocês não vão falar isso. Então vocês se despem do ego. E aí você ouve, você entende a criança. Você entende o gatinho que está feliz, o gatinho... Ah, está doentinho. O que está acontecendo? Você está doente hoje, né? Estou vendo que você não está bem. O que aconteceu? O que você comeu? Então, quando vocês... Nesse lugar que vocês estão, é o lugar que nós e Deus conseguimos falar com vocês. Como nós já dissemos para vocês, nesse momento aqui, ele está no estado de meditação. Da mesma forma que quando vocês meditam, ele está no estado assim, só meditativo. E quando vocês vão acostumando com isso, não precisa sentar, respirar, pôr uma música calma ou um barulho. Não. Vocês começam a andar assim, a acordar assim, a dormir assim, a viver assim. A olhar para o mundo e para as pessoas assim. Como? Evitando de ver os defeitos que as pessoas têm. Saber que cada um, Deus criou cada um. Cada um é um. Nunca vai ser igual a você. Nunca vai ser igual. Por mais que você queira. Nunca vai ser igual. Então as maiores barreiras que tem entre vocês e Deus é o que vocês criam, é o que vocês põem a mente de vocês. Não, é porque eu vou meditar, eu vou ler um livro e aí eu vou sentar, eu vou falar com Deus. Você vai falar com a mente? Não, Deus não fala através do cérebro. Deus fala através do coração. Deus se manifesta através da parte multidimensional do DNA de vocês, que é a parte que é também como a multidimensionalidade, se podemos dizer, de Deus. Então há uma junção, há um casamento. A mediunidade, ele estava explicando para Simone, a mediunidade é física. Se vocês pesquisarem, há necessidades de recursos biológicos da mente, da hipófise, para você poder ter uma comunicação mediúnica, uma incorporação mediúnica. Mas isso é diferente do que nós estamos fazendo, que é uma canalização. Ela não passa pelo crivo da mediunidade. É um processo natural, que vem e vai quando? Quando vocês quiserem. E é para quem? Para quem quer. Tem alguém aqui que nunca conversou com uma árvore, que nunca brincou com um gatinho, com um cachorrinho, com uma criança recém-nascida? Tem alguém que nunca teve essa experiência? Vocês que estão em casa? Com certeza. As próprias crianças, né? O que elas fazem? Elas brincam com o animal, com o gato, com o cachorro, com o passarinho, com todos os animais que são domesticáveis, talvez alguns não. Então o que vocês precisam entender e que nós queremos que vocês comecem a experimentar? Experimentem o contato com aquilo que Deus criou. Porque quando vocês vão falar com o que Deus criou, sem saber, vocês fazem talvez o maior desafio que vocês não conseguem realizar quando vocês estão usando a mente de vocês, que é desligar. Como nós dissemos muitas vezes, vocês conseguem sair da frente. Vocês saem da frente quando você está brincando com o gatinho, com o cachorrinho, com a criança. E inventa, conta história, e conta uma história para a criança. E quando você vai levar, e cada um tem a criatividade. Só que você sabe que a criança ela não entende a linguagem propriamente dita, mas de alguma forma ela corresponde. Ela ri, ela gesticula. Ela sabe, de alguma forma ela sabe. Acho que todos vocês que são mães ou que cuidaram de criança ou tiveram crianças, sabem disso. É muito comum, às vezes, a mãe estar com uma criança recém-nascida no colo e a criança olha para o nada e começa a rir. Ela está olhando para a parede rindo. Você fala assim, está olhando para a parede, não tem nada aí. Tem sim, tem. A criança está vendo. A criança com certeza está nos vendo ou vendo alguém parecido conosco. Ela vê, e nós brincamos com essas crianças. Nós nos comunicamos com as crianças. Nós comunicamos com os animais também. E nós gostaríamos de dizer para vocês, vocês têm a chave para acender a luz dentro de vocês, para se comunicar com Deus. E se vocês começarem
a lembrar disso a hora que vocês estiverem brincando com a criança. Fala, Deus, aproveita agora que eu estou aqui. Fala comigo. Eu estou falando com a criança, eu aprendi, eu fiquei sabendo que quando eu estou falando, brincando com... Mas não comece a falar assim, será que Deus vai falar? Será que Ele não vai falar? Será que é Ele mesmo? Aí você já bloqueia. Né? Então, comece de uma forma muito leve, muito tranquila, muito natural. Ah, você está brincando com um animalzinho seu, então você fala, nossa, o animal está balançando a cauda, ele sabe que eu gosto dele. Como que o animal sabe que você gosta dele? Vamos dizer, se o animal não tem inteligência. Mas ele sabe. Ele sabe. De alguma forma ele sabe. Então, crianças, filhos de Deus, almas queridas, quebre as barreiras que vocês têm. Parem de falar, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu não tenho mediunidade, eu não tenho... Não precisa de mediunidade para a mediunidade é um outro caminho, nós não vamos nem entrar no assunto. A mediunidade tem uma outra proposta. Também contempla Deus. Mas o que nós estamos falando para vocês é a mediunidade da alma, a mediunidade do amor. Qual que é a melhor mediunidade? No livro de vocês tem os dons espirituais. Vários dons. Qual que é o melhor dom? É o dom do amor. Qual que é o melhor sensitivo? É o sensitivo que ama. Então, se vocês quiserem, comecem, muito mais do que ler um livro inteiro, de conhecer de capa a capa, como nós já dissemos muitas vezes, tem muito mais pessoas que conhecem o livro sagrado, que vocês chamam de Bíblia, tem muito mais pessoas que conhecem o livro sagrado chamado Bíblia, de começo ao fim, ou de capa a capa. Tem mais pessoas que conhecem o livro do que conhecem o próprio Deus. Por quê? Porque eles estão presos na teoria. Eles estão presos na literatura. Eles estão presos nas parábolas. E o que nós estamos falando para vocês, se soltem no amor de Deus. Se soltem na natureza de Deus. Quando vier uma intuição, não questione se é intuição, se é da cabeça de vocês. Eu tive um pensamento legal. Que legal. Se tiver algum espírito falando, ou se for Deus falando, que continue falando. E eu vou continuar aqui solto, leve. Porque se vocês começarem a fazer isso, e é a nossa proposta, que vocês entendam como é simples fazer a comunicação com Deus. E vocês fazem isso, só que vocês não sabem. E tirou o momento que vocês estão ali falando com os animais, ou com a criança, ou com a planta, vocês voltam para o ego, para o raciocínio de vocês, para a mente, para o intelecto. Se você brinca com a criança, você fica brincando, fala titia, fala isso, e vocês modificam até a fala de vocês. Vocês se tornam crianças, brincando com crianças, não? Uhum. Aí vai falar com o adulto, já fica sério. Então volte para aquele estado da criança, de falar errado, de falar coisas que você não fala para ninguém, mas para a criança você fala. Então nesse lugar que vocês se comunicam com a criação do Criador, é nesse lugar que vocês conseguem falar com o Criador. É nesse lugar. É sair da frente com o Criador e com todos os que servem ao Criador. E aí vocês aprendem a sair da frente. Que é isso que nós fazemos, é isso que ele praticou. Sair da frente. Quando chegamos aqui, não há uma conversa, olha, agora eu vou falar, então você sai, porque eu... Não. Simplesmente. Falamos. Simplesmente falamos. Outros. Por isso que nós até nem falamos da forma que fazíamos inicialmente. O filho da luz, o irmão da fé, do amor, da caridade, ou alguém, não. Porque somos todos. Somos família.
somos família, somos irmãos, filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Criador. E estamos dando tudo o que nós podemos para vocês, porque vocês estão prontos para tirar esse véu, tirar essa cortina que impede vocês. Como disse a Cida agora há pouco, que ela estava tendo muito sono, e o que ela fez? Falou para Deus, Deus, encaminha esse ser, leva esse ser para lá, arruma um lugar para ele e deixa eu fazer meu trabalho. Não preciso, chegou a ajoelhar, Cida, a rezar, fazer. Então, não, Deus não. Deus respeita o amor do coração de vocês. Se quiser ajoelhar, se quiser orar, se quiser, pode fazer o que você está habituado a fazer, mas não precisa. Deus não tem ego, então não precisa ficar agradando Deus. Não existe Deus estar contente e Deus estar triste. Então isso não existe no Criador. Se está contente e está triste é coisa do homem. Deus não tem tristeza, não é está alegre, não é assim. Deus é amor. Quando? Sempre. Deus não tem ser, Deus é. Então se vocês têm alguma dificuldade ainda, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem trazer para a semana que vem alguma pergunta, se vocês quiserem experimentar, tente na casa de vocês, no dia a dia de vocês. E aí vocês vão percebendo que quanto mais você consegue entender o animal, você fala, vai ficar mais fácil de eu entender Deus. Quanto mais você souber que a árvore contou uma história da vida dela para você, fala assim, se a árvore contou a história dela para mim, você acha que Deus não vai conseguir contar? Se eu sei quando o cão está feliz ou está triste, será que eu não sei quando Deus está perto de mim ou não? Quando há anjos do meu lado? Então nós gostaríamos que vocês experimentem. Nós não estamos falando para vocês acreditarem no que nós estamos falando. Testem, experimente, prove. Se não funcionar, venha falar conosco. Se for necessário, nós podemos fazer algumas indicações de algumas visualizações, de algumas ativações, para que vocês consigam o intento. Qual o intento? Romper as barreiras que impedem vocês de falar com Deus. Uma boa noite, muita paz. Amém, amém e amém. Amém.